Então, gente, boa tarde. Estamos aqui, então, para continuar nossas atividades de história. A gente vem conversando, né, e conhecendo um pouquinho sobre a história da nossa cidade de Florianópolis, certo? E a gente já viu que quem morava aqui eram os índios. E era tudo muito bem, muito lindo, até chegarem os europeus, né, os homens brancos. E a gente viu que eles chegaram primeiro na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, depois eles começaram a descer e chegaram na nossa ilha, certo? No começo, eles só chegavam para alguns, né? Chegavam com seus navios, com suas caravelas, para se abastecer e ir embora sem problema nenhum com os índios. Eles até se davam bem. Só que chegou uma época que começou a aparecer os caçadores de índios. Professora, como assim? Índio não é bicho, é gente? É. Mas essa é a nossa história, tá? Isso é o que aconteceu. Que aqui já moravam tantos índios e as pessoas que vinham lá do outro continente, lá da Europa, vinham para cá e se diziam donos, portugueses que chegaram aqui primeiro, se diziam dono. E eles queriam gente para trabalhar na terra. Eles não queriam trabalhar. Eles queriam que trabalhasse para eles. Então, eles começaram a caçar os índios. Mas quem que fazia essas caçadas? Então, deixa eu mostrar para vocês. Vamos começar a ver mais um pouquinho da história de Florianópolis. Escuro, gente? Pronto. Então, vamos ver mais uma aulinha sobre os caçadores de índios, tá? Então, vamos lá. Esses caras aqui, né, bem arrumados, mas eles não eram sempre assim bem arrumados não, tá, gente? Porque eles andavam no mato e muitas vezes a roupa tudo rasgava, tá? Então, eles eram chamados de bandeirantes, tá? Porque eles organizavam bandeiras, expedições. Então, bandeiras é o nome dado às expedições. Hoje a gente chama de excursão, vamos fazer uma excursão, vamos para tal lugar. Então, naquela época, chamavam de expedições. E essas expedições saíam para procurar ouro, no começo era ouro, pedras preciosas e para escravizar os índios. Então, eles andavam pelo interior do Brasil para caçar esses índios. Eles partiam da vila de São Paulo, então eles partiam lá de São Paulo, na capitania de São Vicente, porque o nosso Brasil não tinha a divisão que tem hoje, já vou mostrar para vocês. Como que eles faziam essas expedições, essas viagens deles? Eles viajavam no lombo de mulas e a pé. No lombo é sentado em cima das mulas, cavalo, mula, né? Conseguiram explorar quase todo o território brasileiro desta forma. Aqui são dois deles, tá? Então, eles saíam, ó, o nosso Brasil, no começo, ele não tinha esse formato, tá? Esse território todo que tem hoje. Então, como aqui é a região do litoral, perto do mar, era por aqui que chegavam as caravelas. Daqui elas começaram a descer para os outros lugares, certo? Então, e aí o que faziam os bandeirantes? Eles começavam a ir no meio do mato, se embrenhar. E aí o que diz ali, ó? Eram homens rudes, né? Ruins, né? Meio bravos, assim, meio... Não tinha estudo, naquela época também não se tinha, mas enfim. Aventureiros e que andavam em busca de riquezas. Nas suas longas viagens, que às vezes duravam anos, então imagina sair a pé daqui para ir para o interior do Brasil, ou então daqui mesmo, né? De São Paulo, Paraná, sair e fazer todo esse trajeto eram viagens muito longas. E essas viagens às vezes duravam anos. Para isso, né, eles abriam os caminhos pelos sertões e florestas, fundavam pequenas povoações, das quais se originaram muitas das atuais cidades brasileiras. Então, iam se formando as cidades aí no meio do Brasil, né? Demoravam muito. O que mais? Bom, alguns desses grupos,
eles dedicaram-se à caça dos índios. Então, ó, pegavam os índios, amarravam, e esses índios seriam utilizados como escravos nas plantações. Eles não iam porque queriam. Claro que não. Eles tinham a vida deles ali, a aldeia deles, a família deles, queriam ficar ali, né? O tráfico de escravos africanos, ele começou bem depois. Então, bem depois deles já escravizarem os índios, e a gente vai ver por que não ficou só índio, eles começaram a trazer também negros, iam lá na África, prendiam, amarravam, acorrentavam e traziam para cá, sim. Os bandeirantes foram responsáveis pelo desaparecimento de várias tribos indígenas brasileiras. E a tribo dos Carijós, que era a nossa que existia aqui, ela foi uma dessas que foi dizimada, né? Que foi extinguida, né? Que eles mataram, que eles levaram. Então, assim, alguns índios fugiram, né? Foram mais além, mais para o meio da mata, né? Que mais? Muito bem. Em menos de 200 anos, gente, a civilização carijó ela foi varrida do litoral catarinense. E na metade do século XVII, lá mais ou menos no ano de 1600 e pouco, somente pelo porto de Laguna, quase 12 mil índios por ano eram embarcados para as plantações de São Paulo e Nordeste. Então aqui, ó, Florianópolis aqui, certo? Laguna fica aqui embaixo, do lado do mar. Então, eles pegavam aqui no meio, né, do mato, no território, e saíam por ali por Laguna. Então, São Francisco do Sul, Florianópolis, Laguna, que são cidades que ficam na beira do mar, né? Elas eram a saída deles, né? Como as caravelas dos barcos. Então, aqui mostrando que eles prendiam, né? Aí ali na frente, antes a gente falou que eles formavam povoação. Alguns casavam com as índias, sim, e formavam família com as índias, né? Nem todos eram tão ruins assim, mas às vezes não era por vontade delas, era forçado, né? Milhares morriam durante as viagens nos imundos porões dos navios. Então eles eram amarrados, acorrentados, botados no navio para levar lá para São Paulo, onde eram transportados como carga. Outros morriam antes mesmo de embarcados. Eles pegavam muitas doenças transmitidas pelos brancos, porque os índios não estavam acostumados àquele tipo de doença, eles não tinham aquelas doenças. E algumas doenças eram desconhecidas para eles, como o sarampo, a varíola, a gripe. Então, hoje são sarampos que são doenças que os médicos, assim como nós estamos tendo essa pandemia do coronavírus, que é uma doença nova para nós, para os índios, naquela época, essas doenças, a gripe, o sarampo, a varíola, era muito ruim para eles. Eles não conheciam, eles não tinham imunidade, né? Então, eles pegavam a doença e morriam disso. Hoje, não se morre mais de sarampo porque tem vacina. A varíola, as gripes também a gente tem muita vacina, né? Mas o nosso organismo é mais resistente. E eles, como eles não estavam acostumados, né? Então ficavam muito fracos e doentes e acabavam morrendo por causa disso. Muito bem. Os carijós desapareceram, mas eles deixaram suas marcas, né? A sua herança ajudou a construir uma nova civilização em nossa terra. Aqui em Florianópolis, quando os colonizadores, quando o pessoal, os açorianos, as pessoas lá dos Açores, lá em Portugal, começaram a chegar para morar aqui, eles retomaram as lavouras de milho e mandioca, que era o que os índios faziam, já plantavam, o artesanato de palha e cerâmica e a técnica de escavar canoa. Eles pegavam um tronco de árvore, eles escavavam e faziam canoa com o tronco dessa árvore. E eles usavam o garapuvu, que era uma árvore que é nativa, que é daqui da ilha, e tinha um tronco mais largo. Vê que de um tronco só dá de fazer uma canoa, certo? Muito bem. O conhecimento de plantas medicinais, então, eles faziam chás, né? Muitos mitos e crendices populares, assim como muitos nomes de lugares e acidentes geográficos, como Jurerê, o Cambirela, que é um morro, Itaguaçu, entre outros, Maiambipe, entre outros, também foram
verdade dos carijós, tá? Então, muita coisa a gente faz hoje aqui na ilha, que não foi trazido lá pelos portugueses, mas que a gente aprendeu com os índios. Os índios deixaram esse conhecimento, né? Muito bem. Opa, ficou escuro, professora. Então, vamos ver. Saindo dessa, o que vocês vão receber? Vocês vão receber o texto, esta explicação toda que a professora deu, vocês vão receber, tá, em anexo, esse texto, com todas as informações que estão ali naquela apresentação que a professora fez. Se você conseguir imprimir, guarda na pasta de elástico, se não, tudo bem, não precisa. E vocês vão receber também, e aí você vai precisar copiar no caderninho de história, tá? Coloca o título, copia a pergunta e responde, tá? Aqui ficou 2-1, depois a professora vai arrumar e vai direitinho para vocês, tá? Então vocês vão ler as perguntas e vão voltar lá no texto que eu acabei de mostrar na telinha. Vocês vão receber o texto no Word. Vocês vão voltar, vão ler novamente e vão responder essas perguntas, ok? Então eu não vou ler agora, eu vou deixar para vocês lerem. Eu sei que vocês estão prestando atenção, que vocês vão conseguir, né? É só ler e voltar lá, ok? Então um beijinho para vocês e até daqui a pouco.